Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao versículo 35. No Evangelho de hoje, São Pedro faz a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus dá uma resposta a São Pedro que é inesperada. Ou seja, eu devo perdoar quantas vezes o irmão necessitar. Eu devo perdoar quantas vezes o irmão pecar contra mim. Não importa o número. Porém, meus amados irmãos, existe algo no Evangelho de hoje que Jesus vem nos ensinar, que é exatamente, vamos dizer que a resposta, a conclusão daquilo que é a bem-aventurança do capítulo 5 de São Mateus, versículo 7, quando o Senhor vai dizer: Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E para compreendermos essa frase de Jesus, felizes, bem-aventurados, os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nós precisamos compreender a parábola do Evangelho de hoje. Para ensinar sobre o perdão, Jesus conta uma parábola. A parábola é o seguinte: vai dizer que um senhor, é Deus na parábola que é dito, um senhor tinha muitos devedores, muitos servos que lhe devia, muitos servos que estavam em dívida com o seu senhor. E um dos que mais devia ao Senhor foi trazido à sua presença. E o Senhor disse: Olha, paga-me o que tu me deve. E ele disse: Senhor, não tenho com que pagar, mas se tu me deres um prazo, eu pagarei. E o Senhor ali diz: Olha, tome esse servo, a sua família, e os venda como escravo para que me pague a dívida. E aquele servo se joga aos pés do Senhor e pede clemência, pede misericórdia, pede perdão. E ali o Senhor perdoa a sua dívida. E aquele homem que foi perdoado sai da presença do seu Senhor. Esse homem sou eu e você, quando nós nos lançamos diante de Deus e pedimos perdão, na confissão. Nós vamos diante do sacerdote, ali na confissão, nos lançamos diante de Deus e pedimos perdão pela nossa dívida, que é tão grande que nós não temos como pagar. E o Senhor, na sua misericórdia, nos perdoa. Só que quando nós saímos da confissão, veja o que muitas vezes acontece conosco. E se não acontece, louvado seja Deus, quando aquele homem saiu da presença do Senhor, ele encontrou um amigo que lhe devia uma pequena quantia. Veja, uma pequena quantia não se comparava ao perdão que ele foi recebido. Quando chegou diante desse homem que ele encontrou, ele disse: Paga-me o que tu me deve. E aquele homem, não tendo como pagar, pediu clemência, pediu perdão, pediu misericórdia. Mas ele não perdoou. Ele agarrou em seu pescoço e começou a sufocá-lo, começou a querer matar aquele homem. E lançou-o na prisão. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos perdoados pelo Senhor e jogamos os nossos irmãos por uma dívida menor do que a nossa no inferno, e nós não o perdoamos. Por isso, meus amados irmãos, a conclusão do Evangelho de hoje, a partir do versículo 32, é o seguinte: o Senhor ficou sabendo que aquele homem não tinha perdoado o seu amigo, então ele mandou que chamasse aquele homem à sua frente. E o chamando, diz o Senhor. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, por que me pedistes? Não devia também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se ele recebeu perdão, por que ele não deu perdão? Porque ele não foi misericordioso. Veja o que acontece. Assim, encolarizado, o seu senhor o entregou aos guardas até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, comigo e com você, com todos nós, se cada um de nós não perdoarmos de coração aos nossos irmãos. Então, meus amados irmãos, se nós queremos ser perdoados, nós também
devemos perdoar. E veja, se eu sou perdoado por Deus, mas eu não perdoo o meu irmão, não é que o Senhor volte atrás no seu perdão. Perdão dado, foi dado o perdão. Porém, se eu não sou misericordioso, eu não alcançarei a misericórdia. Mesmo que o Senhor me perdoe, mas se eu não perdoar, eu não serei salvo. É isso que Jesus também ensina no capítulo 6 de São Mateus, quando ele vai dizer, ensinando a oração do Pai Nosso: todo aquele que perdoar o seu irmão será perdoado. Todo aquele que não perdoar não será perdoado. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça do amor caridade, do amor que nos impulsiona a viver a misericórdia. Porque bem-aventurado são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia do Senhor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.